gravar. Tá ótimo, deixa eu... Assim que quiser, podemos começar. Talvez dar mais um minutinho aí, até virar 7 horas mesmo. Mas o pessoal já está chegando. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Quem tiver dúvidas aí, já estou vendo que a Marita já está deixando algumas dúvidas. Assim que a gente for falando também, capaz que já vai sanando as dúvidas, né? Mas se tiver dúvida, pode ficar à vontade para mandar no chat ou abrir o microfone. Fiquem à vontade, tá? Esse é um bate-papo mesmo para a gente falar sobre as possibilidades de estudo de inglês no Canadá, né? E às vezes até progressão para universidades, para colleges. A gente trabalha com essa possibilidade também junto com a EC. Então vamos falar. E é um excelente momento para falar sobre Canadá, porque apesar da pandemia, né, é um dos países que está com a possibilidade de a gente tentar entrar. Então, para quem tem o interesse, né, e já também se programando para o próximo ano, quem sabe. Então, vamos lá, Vivi, tem a palavra. Com certeza. Obrigada, Paty. Pessoal, muito boa noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa quarta-feira. Às 7 da noite, eu sei que o pessoal está cansado depois do trabalho, mas eu estou muito feliz de poder dividir um pouco sobre as nossas escolas do Canadá, para a gente poder falar não só sobre as nossas escolas, mas também sobre o Canadá em si, as cidades que a gente tem escola. Então, antes de tudo, eu sou a Vivi, eu sou a gerente de vendas da EC English no Brasil. Eu trabalho para a EC há 5 anos e meio e a gente já é parceiro da Intercultural há muitos anos. É um prazer estar aqui em Intercultural. Obrigada pelo convite para poder aí falar mais sobre as nossas escolas. Eu gosto sempre de contextualizar um pouquinho, até para falar um pouquinho do que a gente vai falar, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho para vocês sobre quem é esse English, né? Hoje, no mercado de educação internacional, a gente trabalha com muitas, né? Vocês devem aí se deparar com muitas opções de escolas para vocês estudarem fora. Então, o meu trabalho aqui é mostrar para vocês o porquê a EC é uma das melhores escolas para vocês escolherem estudar no Canadá e em qualquer outro destino também que a gente tem escola. Depois, eu vou falar para vocês, né, 2 destinos em si que a gente tem em escola, um pouquinho desses destinos e das nossas escolas, né, as diferenças, e vou falar também da metodologia de ensino, como que é essa parte de nivelamento, dos nossos cursos, e depois a gente abre para pergunta, tá? Já sei que tem algumas no chat, a Paty vai me ajudar, como eu estou só com uma tela de computador agora, eu vou focar na apresentação, então, Paty, você me ajuda. E o meu último aviso é que eu tenho 2 cachorrinhos lindos e às vezes eles latem, que escutem barulho, então eu já peço desculpas de antemão se vocês escutarem algum latidozinho deles, tá? Então, vamos falar de Canadá, vamos falar da EC. Começando, né, falando da EC English, quem é a EC no mercado de educação internacional? A EC é uma escola europeia, é uma rede de escolas. A gente nasceu há 29 anos atrás. A gente começou em Malta e depois a gente se espalhou no mundo todo. Então, a gente tem escola não só em Malta hoje, mas a gente tem escolas no Reino Unido, a gente tem escolas nos Estados Unidos, na Europa, de uma maneira geral, a gente tem Dublin, a gente tem Reino Unido também, as nossas escolas do Canadá, que é o que a gente vai falar hoje, e temos uma escola também na África do Sul. Então, uma grande diferença, né, das nossas escolas para outras é que todos os nossos 22 centros ao redor do mundo são centros próprios, tá, pessoal? Então, hoje eu vou falar aqui de Toronto, Vancouver e Montreal, mas vocês vão ver que a gente tem o mesmo look and feel, a gente tem a mesma metodologia em todas as escolas, a mesma decoração. Então, quando você entra numa EC English, seja em Toronto, seja em Vancouver, seja em Montreal, vocês vão sentir que vocês estão em uma EC, e eu vou mostrar algumas fotos para vocês conseguirem captar um pouquinho disso, né? Hoje o que a gente vende, obviamente, é a educação, né? Curso de inglês, eu vou falar dos cursos, mas quando a gente pensa em intercâmbio, a gente pensa em quê? Experiência, né? E eu posso, né, até por experiência própria, dizer que o intercâmbio mudou a minha vida. Então, eu já estou no mercado de educação internacional há 10 anos, que eu trabalho com intercâmbio, né?
E eu comecei isso tudo com a minha trajetória fazendo intercâmbio durante 2 anos, eu fiz na Austrália, e o intercâmbio mudou a minha vida, foi quando me deu esse start de que é um trabalho delicioso falar para vocês sobre destinos, sobre educação, então é um produto delicioso de vender, e a gente vende experiência, né? É muito mais do que o inglês ou o francês, né? Ou aquele start point inicial quando a gente decide fazer o intercâmbio. Então, eu imagino que todo mundo que esteja aqui ou já fez intercâmbio ou está com vontade de fazer outro. E esse momento que a gente está vivendo pandêmico, que eu acredito que já esteja aí na reta final, é um excelente momento para a gente planejar, né? Tirar do papel esse intercâmbio. E falando das nossas escolas também, são sempre escolas modernas e técnicas. Vocês estão me escutando bem? No, sorry, that's not. I just sent it to one person. Ah, tá. Eu acho que tem o pessoal com microfone aberto. Se eu puder, vou de repente. vou fechar aqui. Ah, tá. Só para não. Obrigada, querida. Falando das nossas localizações, gente, sempre nossas localizações, independente do centro, são localizações privilegiadas. Então, vocês vão ver que em Vancouver a gente está localizado em Downtown, né, que é o centrão de Vancouver, onde majoritariamente estão as partes turísticas, né, os pontos turísticos para a gente fazer. Então, para o dia a dia, é super delicioso estar lá. Quando a gente fala de Toronto, a gente está localizado em Midtown, o que é interessante porque a gente está um pouco fora daquele burburinho, está pertinho também, mas a gente tem até mais fácil acesso para as nossas acomodações. Quando a gente fala de Montreal, a gente está localizado na St. Catherine Street, que é uma das ruas mais importantes de Montreal. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses nossos destinos. Vocês vão ver que os nossos centros são centros altamente tecnológicos, inclusive eu vou falar para vocês sobre a nossa plataforma EC Online, que acompanha vocês ao longo do estudo. Então, em todas as nossas salas de aula, de todos os nossos centros, de todas as nossas escolas, tem o nosso Smart Board, que é o quadro branco interativo, aquele do Jornal Nacional, que você chega lá, aperta, clica. Então, as aulas ficam muito mais gostosas e também dinâmicas, né, para os nossos estudantes. Todos os nossos professores, gente, são altamente qualificados, né? Acho que saiu o microfone de novo de alguém. Todos os nossos professores têm Celta e Delta como qualificação. Então, por que isso é importante? Né? Celta e Delta são as qualificações mais altas, né, para um professor poder dar aula para quem não tem o inglês como primeira língua. Então, todos os nossos professores possuem essas certificações. O Delta é mais alto, o Celta é o segundo mais alto. Então, ou eles têm um ou outro, mas a gente tem professores aí que têm no mínimo 5 anos de experiência com a EC. O mínimo que a gente exige são 2 anos de experiência, mas os nossos professores têm aí um nível bem elevado, não só com a EC, mas de experiência profissional, inclusive mestrado, doutorado relacionado à educação. Tá? E, acima de tudo, a gente é uma família. E, de fato, a gente é uma família. A EC English é uma rede própria de escola. Todos os centros são nossos. Não existe franquia, não existe filial. Então, a gente consegue manter toda essa padronização em todos os nossos centros. Tá? Então, esse é um pouquinho do overview para vocês saberem aí quem é a EC. E depois vocês podem pesquisar aí no nosso famoso Google. Falando de algumas premiações e certificações que a gente possui, a EC já foi eleita 4 vezes como a melhor escola de rede do mundo. Então, escolas de rede são escolas de grande porte, então tem que estar aí pelo menos em 2 ou 3 destinos. Então, o ST Star Awards é o Oscar da Educação Internacional do Intercâmbio. A gente ganhou essa premiação em 2011, 16, 17 e 18. Tá? Ganhamos também prêmio de inovação em 2010 e 2011 e atendimento ao cliente, tá? Em 2016. E a EC English faz parte de todas as acreditações locais e internacionais. Então, isso é super importante porque garante aí a qualidade do ensino que a gente presta e garante também que vocês estarão protegidos em todos os destinos se matriculando conosco. Tá? Então, esse é um pouquinho da EC. Falando um pouquinho desse momento pandêmico, né? Então, muitas coisas estão mudando, a gente falando de fronteira. Então, hoje na EC English, das nossas escolas do Canadá, hoje a nossa escola de Montreal e a nossa escola de Vancouver estão abertas,
tá? A nossa escola de Toronto, né, que no estado de Ontário decretou aí lockdown total ainda, então a nossa escola está fechada. Entretanto, gente, para brasileiro, a única possibilidade para estudantes viajarem agora para o Canadá é viajar no visto de estudante, tá? E viajando no visto de estudante, o nosso aluno precisa ir comprar um curso de pelo menos 24 semanas, a passar por todo esse processo de aplicação de visto. E, além disso, gente, existe todo um protocolo de quarentena para os nossos alunos poderem chegar no Canadá, né? Então, falando desse protocolo de quarentena, o nosso estudante, 72 horas antes de embarcar para o Canadá, nesse cenário, ele precisa apresentar um exame de PCR negativo. Quando ele chega no Canadá, obrigatoriamente ele tem que passar por 3 dias de quarentena dentro de um hotel designado pelo governo canadense. E após isso, mesmo fazendo um outro PCR lá e dando negativo, obrigatoriamente os nossos alunos precisam ficar mais 11 dias de quarentena, tá? Então, isso é obrigatório para todos os alunos internacionais, né? Isso é uma lei canadense, não é da ESE exclusivamente da ESE English. Então, hoje a gente consegue viajar para o Canadá nessas condições, existe um protocolo maior, né? E hoje, até o momento, cursos de curta duração ainda não são possíveis. A parte boa do Canadá é que eles estão com um plano de vacinação que está indo a passos largos, não tanto quanto os Estados Unidos ainda, mas eles estão conseguindo aí alavancar a vacinação e, inclusive, os alunos que já estiverem no Canadá, eles podem também se beneficiar da vacina e a nossa escola ajuda os nossos alunos quando eles estiverem lá, tá bom? Então, esse é um overview. As nossas escolas que estão abertas aqui, por exemplo, é a entrada do prédio da ESE Toronto. Estamos seguindo todo o protocolo de segurança das nossas escolas que estão abertas. Então, é um número reduzido de alunos em sala de aula. Então, são turmas menores, né? Professores e alunos obrigatoriamente usando máscara, álcool gel, então tudo isso que a gente também já está acostumado aqui no Brasil, tá? Mas a gente já sente aí, ao contrário do ano passado, que as coisas estão andando. Então, falando hoje, né, um pouquinho sobre as nossas escolas do Canadá, hoje nós possuímos, são 3 destinos, Toronto, Vancouver e Montreal, tá? E vocês estão vendo que tem aí um 30 a mais do ladinho de Toronto e de Vancouver. Então, para quem tem 30 anos ou mais, como eu, depois se alguém quiser, né, se prontificar aí para dividir isso comigo, a ESE English, nesses 2 destinos, falando de Canadá, nós possuímos centros exclusivos para vocês, né, para nós que temos 30 anos ou mais, podermos estudar aí, Marilda, como eu, com pessoas que tenham 30 anos ou mais. Tá? Então, a grande vantagem disso, qual é? Hoje a gente tem, o mesmo endereço, tá? Então, por exemplo, se eu vou com o meu filho que tem, eu não tenho filho ainda, mas lá, meu filho tem aí 17 anos, a gente vai estudar no mesmo centro, mas ele vai para a turma, né, que a nossa idade mínima dos nossos centros são 16 anos, com exceção de Montreal, 15 anos, mas a gente iria para o mesmo endereço, mas eu estudaria numa ala da escola 30 mais e ele na outra. Lembrando que o programa nosso 30 mais, ele é opcional. Então, não é porque a Marilda e eu temos 30 anos ou mais que somos obrigados a estudar no centro 30 mais. A grande vantagem é que, normalmente, o perfil do 30 anos ou mais, ele já está inserido no mercado de trabalho, normalmente ele não tem muito tempo para ficar longe né, do trabalho, principalmente hoje, tirar 4 semanas de férias é praticamente impossível do trabalho, então tem pouco tempo, normalmente tem uma urgência maior no aprendizado, então aí você montou toda uma infraestrutura, onde você tem uma decoração diferente na escola, onde você tem aulas exclusivas para 30 anos ou mais, e de fato a gente tem um feedback dos nossos professores e alunos que as aulas, elas rendem mais, né, porque a urgência do aprendizado é maior. E eu estou dizendo que 16 mais não vai ter aí um ensino de qualidade? Claro que vai. Mas se a gente pegar um estudante, por exemplo, se tiver alguém aqui, né, mas de 17, 18 anos, primeiro intercâmbio, normalmente esse perfil de aluno, ele vai muito mais com o intuito de conhecer, né, mais, aproveitar mais o destino e, consequentemente, aprender a língua, tá?
E aí, gente, dando uma pincelada para vocês dos destinos, a gente tem destinos aqui, na minha opinião, super diferentes um do outro. Então, quando vocês vão conversar com a agência intercultural de vocês, é sempre muito importante, é uma dica que eu dou, tá? Quem quiser dividir comigo da intercultural também, se concordar. Eu gosto sempre de entender o que vocês gostam de fazer. Por exemplo, eu sou carioca, não sei se vocês já perceberam, mas eu já estou morando em São Paulo há 10 anos. Então, eu já tenho agora, nos meus 30 a mais, eu já tenho esse perfil muito mais paulistano do que carioca. Então, quando eu fui fazer o meu intercâmbio, continuo sendo carioca, mas eu tinha um apelo muito mais. Eu queria morar perto da praia, eu queria um lifestyle parecido com o Rio que eu vivia, então eu queria sol, gostava de calor, então tudo isso, né, eu estava procurando no meu intercâmbio e eu escolhi Sydney, morava numa praia lá de Manly, que eu amei meu intercâmbio. Então, quando a gente fala de intercâmbio, a gente vai falar de destinos agora diferentes, tentem aí imaginar quanto tempo vocês querem passar no Canadá, né, dessas cidades, qual que atrai mais você? Então, se a gente fala de Toronto, a gente está falando de uma cidade cosmopolita, que eu comparo, é difícil comparar cidades, né? Mas eu comparo muito mais a Nova York, tá? Por que eu comparo a Nova York? Porque é uma cidade, né? Hoje, Toronto tem cerca de 3 milhões de habitantes, né? É uma cidade grande. Quando a gente fala do Canadá de uma maneira geral, né? Se a gente comparar com o Brasil, então, em extensão territorial, o Canadá, ele é maior do que o Brasil, mas a população dele é muito menor. Então, a população hoje do Brasil tem em torno de 211 milhões de habitantes. Quando a gente fala do Canadá, a gente está falando total de uma população de 38 milhões de habitantes. Então, é infinitamente menor, né? Então, acaba que é muito povoado nos grandes centros, nas médias cidades, até porque é muito frio, né? Manitoba, no miolinho, né, do Canadá. Então, acaba que você tem estrategicamente, né, os habitantes divididos. E o Toronto, ela tem essa vibe de cidade grande, então, é centro financeiro, centro de negócio, centro de arte, cultura. É uma vida pulsante lá em Nova York, com muitos restaurantes, vida noturna animada. É um custo de vida, se a gente comparar, por exemplo, com Montreal, é um custo de vida mais caro, né? Se a gente pensar em comparando as cidades. Se eu falo do Canadá, a gente vai ser redundante, eu vou falar de todos os destinos. É uma altíssima qualidade de vida, e quando eu falo qualidade de vida, baixo índice de violência, estou falando de um transporte público altamente eficaz. Se eu estou falando de Toronto e de Vancouver, eu estou falando de uma cidade capacitada para o frio, né? Então, quando a gente imagina Canadá, a gente já imagina logo, né, um frio, mas Canadá, no inverno é muito frio, né? Pode chegar aí a -10, dependendo da região, aí um pouquinho negativo, mais do que isso, mas é uma cidade preparada para frio, né? Diferentemente de Brasil. Aqui no Brasil faz frio, a gente praticamente não tem calefação em lugar nenhum, a gente se enche de casaco. Então, no Canadá, as pessoas têm casacos apropriados, elas têm, no Canadá, por exemplo, em Toronto, tem uma cidade subterrânea, né, onde, principalmente para o frio, ela é muito usada, tem 30 quilômetros de extensão, ela só perde para a cidade, na verdade, que eles chamam Perth, né, que é essa cidade subterrânea, para Montreal, que tem 32 quilômetros. Então, basicamente, você consegue se locomover tanto no inverno, que principalmente para você não sentir frio, mas muita gente não sabe que no verão, Toronto e Montreal é muito quente também, e lá tem ar-condicionado. Então, acaba que refresca muito nesse dia a dia, né? Então, quando eu falo de qualidade de vida, né, do Canadá de uma maneira geral, eu estou falando de uma cidade preparada, né, para esse dia a dia que a gente tem como intercambista, né? Que essa é a grande diferença quando a gente vai fazer aí um programa de turismo e um programa de intercâmbio. Intercâmbio, a gente quer, de fato, mergulhar na cidade, viver como os locais e sentir aí o que cada cidade tem de melhor para oferecer. Então, eu acho muito um perfil de pessoas que tem esse corre, tem essa vibração de quero coisas, milhões de coisas acontecendo, oportunidade. Então, eu acho que Toronto tem muito mais essa cara. E Toronto também tem principais pontos turísticos que vocês já devem ter ouvido falar, como a CN Tower, que é essa daqui, que tem 533 metros de altura, que ela foi a torre mais alta durante muitos anos, só perdeu em 2007, salvo engano, para o Burj Khalifa, né, que fica aí em Dubai.
A gente tem Casa Loma, para quem gosta aí de X-Men, conhece, eu só sei porque meu marido, né, gosta, mas também foi filmado lá, então é praticamente aí era um castelo, né, que virou aí um museu, então é uma casa enorme que você tem uma vista por cima de Toronto, um skyline super bonito. Você tem o famoso Distillery District, que era, na verdade, uma destilaria há anos atrás de uísque, e eles fizeram agora, na verdade, um centro super alternativo com lojas, bares, restaurantes. Então, é um lugar super gostoso para vocês aproveitarem aí uma tarde de sol. Tem vários museus, então o Royal Ontario Museum, que é um museu de arte moderna contemporânea. Niagara Falls, que fica a 133 quilômetros de distância aí da cidade de Toronto, que mais vale super a pena o passeio. Então, assim, Toronto, todas as cidades são deliciosas, cada uma tem um perfil, e aí vocês vão se identificando um pouquinho enquanto eu falo, e quem já foi e quiser dividir também, está mais do que convidado. Falando um pouquinho da nossa escola, gente, da EC Toronto, a EC Toronto é uma das maiores escolas que a gente tem hoje no nosso portfólio em capacidade para receber alunos. Então, a gente consegue receber 450 estudantes, tá? A gente tem 30 salas de aula e a gente tem um tamanho médio de turma de 15 alunos por turma, tá? Agora, né, na pandemia, o nosso número de alunos por sala de aula reduziu, então a gente está com máximo aí 8 atualmente. Em Toronto não, porque Toronto ainda está no lockdown, mas eles têm uma previsão que, de repente, junho para julho, eles, com um plano de vacinação, a gente já consiga reabrir o nosso centro de lá. A nossa localização é super interessante também, fica em Midtown, então ela sai daquele downtown, daquela correria de Toronto, que é super busy, centro financeiro, mas fica a 5 minutinhos da estação de metrô Eglinton Station, que é também super conhecida em Toronto, né? Falando da nossa equipe de professores, né? Eu dei uma pincelada para vocês inicialmente, mas a nossa equipe já está essa equipe aí há muitos anos, e a gente tem um staff lá que fala mais de 10 línguas diferentes, inclusive temos staff EC, que eles também falam português. Mas lembrando que vai ser em último caso, último caso, que algum staff nosso vai falar em português com você, a não ser que seja estritamente necessário para uma questão de sobrevivência, porque é a nossa política de only English em todo o centro, né? Então, a gente hoje recebe nos nossos centros diferentes nacionalidades, então, da mesma maneira que tem eu aqui no Brasil e o nosso time do Brasil da EC, né, promovendo a EC para vocês, a gente tem vivis aí no mundo inteiro promovendo diferentes nacionalidades para irem estudar com vocês nas nossas escolas. Então, isso é uma grande diferença quando a gente fala, por que não estudar numa escola de inglês do Brasil aqui, sei lá, Brasas, que é do Rio, e estudar, fazer um intercâmbio. É toda essa parte de imersão cultural dentro da escola, conhecer pessoas de outras culturas, abrir sua cabeça e ter toda essa interação. A nossa escola da EC Toronto também, ela é um centro examinador de preparatórios como TOEFL, IELTS e Cambridge, então os nossos professores, eles também são examinadores desses testes. Então, para um centro ser também um centro examinador, ele tem uma estrelinha a mais aí no ranking, tá, das escolas. Os nossos professores de Toronto, especificamente, mais da metade tem mais de 5 anos de experiência lecionando só no inglês. Então, aí a gente tem uma equipe altamente capacitada. E todos os nossos professores têm certificação na EC Toronto. 75% deles possuem CELTA e 25% possuem Delta ou título de mestrado. Então, isso é só para vocês ficarem mais confiantes aí com a parte acadêmica. Agora, fotos, gosto sempre aí de encantar vocês com essa principal recepção da EC Toronto. Aqui é o nosso Centro Toronto 30+, que é uma ala exclusiva, então a gente muda propositalmente até a nossa decoração, para que seja uma decoração mais vintage, que seja de fato diferente da decoração 16+. Então a gente tem uma recepção própria, um Student Lounge, então todo um espaço preparado para os nossos estudantes que tenham 30 anos ou mais, tá? Falando um pouquinho de Vancouver, Vancouver é que meu coração bate um pouquinho mais forte. Vancouver é uma cidade menorzinha, ela tem uma população aí de menos de 700 mil habitantes.
É uma cidade portuária, fica na costa oeste do Canadá. E Vancouver, gente, tem um clima mais ameno, se eu comparar com Toronto e com Montreal. Então, no verão, não é um verão tão quente como Montreal, por exemplo, e não tem um inverno tão agressivo como Montreal e como Toronto. Então, é uma cidade que nós, como brasileiros, conseguimos nos adaptar mais a esse clima. É uma cidade belíssima, principalmente porque tem essa natureza em volta. Então, para quem gosta de sentir a natureza no dia a dia, é uma cidade que tem, e quem gosta de esporte também, é uma cidade que praticamente tem ciclovia circundando a cidade toda. Tem uma beleza, principalmente downtown, que você vê aí esse mar de montanha circundando a cidade. E tem prédios belíssimos, muitos prédios de vidro. Então, você tem esse toque moderno com a natureza, que é super gostoso, né, de vivenciar no dia a dia. Então, tem muita atividade ao ar livre, esse contato com a natureza, para mim, é um grande diferencial de Vancouver, até por ser menorzinho. Então, vocês já devem ter escutado aí do famoso Stanley Park, que é o parque mais famoso aí de Vancouver, que é enorme, né? A Capilano Bridge, que é uma das pontes suspensas também maiores e mais antigas que tem no mundo. Tem o famoso bairro de Gaston, que é o bairro onde você tem aquele relógio a vapor ainda. Você tem Granville Island, você tem Queen Elizabeth Park, então é uma cidade com muito parque. No inverno, você tem Whistler, que fica aí a 2 horas de distância para poder esquiar. Então, é uma cidade vibrante aí e com muito contato com a natureza. Falando da nossa escola especificamente, a gente tem aí uma capacidade para 435 alunos, né? Tem 24 salas de aula e a gente fica localizado bem em downtown Vancouver, pertinho do Waterfront. O Waterfront é aquele famoso, poderia dizer como um shopping a céu aberto, como tem em Cape Town também, o VA Waterfront, que é um lugar que tem bastante restaurante, lojinhas. Então, quando a gente chega lá, a primeira coisa que normalmente nossos alunos fazem é dar um pulinho no Waterfront para você ter aquela vista de Vancouver e poder ir comer e beber um pouquinho e relaxar, né? A nossa EC Vancouver é um centro, né, de testes de exame Cambridge, então também, quem tiver interesse em fazer um preparatório Cambridge também pode realizar o exame lá, tá? A nossa equipe também é multicultural, fala 7 línguas diferentes, temos também um staff que fala português, mas só em último caso, como eu disse, que isso acontecerá. E no primeiro dia de aula, a gente oferece todo um suporte, caso o nosso estudante, né, precise aí em português. E também temos o nosso Centro 30+, que foi o último centro da EC inaugurado em janeiro de 2020. Então, praticamente não usamos, porque logo chegou a pandemia. Então, a gente reformou esse centro que ainda está novinho em folha. Então, até um dado interessante, todas as nossas escolas acabam sendo reformadas de 5 em 5 anos. Então, a EC é uma escola que se preocupa muito com a infraestrutura. Como vocês já devem ter percebido, é uma escola que tem o DNA laranja, então toda a nossa cor é laranja e branco. São sempre infraestruturas modernas, tecnológicas. Esse aqui é o EC, é o Vancouver 30+, então já muda a cor, os móveis mudam, então a gente faz toda essa brincadeira, entre aspas, com a decoração, que a gente gosta muito de oferecer ambientes bonitos, né? Se preocupar com tudo, né? Com o 360 da experiência de vocês com a gente, academicamente, estudar num lugar bonito, morar num lugar bonito, trabalhar num lugar bonito, a gente sabe que faz diferença aí para o nosso dia a dia, tá? Então, esse aqui, gente, é um pouquinho da nossa escola. E para a gente finalizar os nossos destinos, eu falar da parte acadêmica, a gente tem a nossa querida Montreal, né? Montreal é uma cidade charmosérrima. Montreal, ela é considerada, na verdade, a cidade mais europeia da América do Norte, né? Montreal fica aí na província de Quebec, então a gente tem em toda a cidade, na verdade no estado, né? A língua oficial é o francês, até por conta da colonização, mas lá eles falam ambas as línguas, tanto o francês quanto o inglês. Então, existem bairros, né? Bairros diferentes em Montreal, mas tem bairros, por exemplo, que são só predominantemente anglófonos. Então, você tem bairros que
você vai conseguir falar apenas inglês lá, mas é sempre legal, mesmo você consegue se virar só com inglês em Montreal, mas é sempre interessante aí aprender algumas palavrinhas básicas do francês. Então, quando você vai em um restaurante, por exemplo, se você demonstra que você só consegue falar inglês, eles vão te atender em inglês e respeitam também por isso. Tá? A nossa escola também tem curso bilíngue lá, que eu vou falar para vocês. Mas Montreal é a segunda maior cidade do Canadá, então ela é menor, né? A primeira é Toronto, depois Montreal. Tem quase 2 milhões de habitantes, né? E é um dado, né, que é a maior cidade bilíngue, é a segunda maior, né, do mundo. É a maior cidade bilíngue, mas é a segunda que mais fala francês, perdendo apenas para Paris. Para quem gosta de gastronomia, Montreal é o ponto. Então, Montreal, em número de habitantes, possui até mais restaurantes do que Nova York. Acreditem se quiserem. Então, é uma briga muito boa. Eu estava até vendo um documentário. Eu não sei se vocês conhecem aquele Pedro pelo Mundo, que ele apresentava um programa do GNT, ele faz os programas de viagem, e ele mora em Nova York e tem até uma cultura do bagel, que é aquele pão redondinho, fofinho, e eles têm uma rixa Montreal e Nova York, quem faz o melhor bagel do mundo. Então, Montreal e Toronto estão sempre brincando em quem tem a culinária aí mais interessante. Então, é muito comum em Montreal termos vários mercadões, né? Tem culinária aí para todos os gostos, então dá para a gente comer muito bem nessa cidade. Tem uma arquitetura mais europeia, né? Se a gente compara com outros destinos do Canadá. Então, é uma cidade que divide entre Old Montreal e New Montreal. A nossa escola fica na parte antiga, que é na rua St. Catherine Street, que eu falei para vocês. E tem vários pontos turísticos, né, que são super legais para visitar, e vocês serão convidados aí, em todos os destinos tem um calendário de atividade aí para oferecer para vocês fazerem junto com os nossos alunos, professores, se quiserem. Mas você tem aí Basílica de Notre Dame, você tem o Mont Royal, que é, na verdade, um parque, né, que é um elevado, que inclusive foi o Mont Royal que deu o nome à cidade de Montreal. E se a gente comparar, gente, Montreal com Toronto, com Vancouver, de fato é uma cidade que tem o menor custo de vida, né? Inclusive, teve um dado que eu estava lendo hoje, que se a gente compara com Toronto, por exemplo, a questão de aluguel é 42% mais em conta em Montreal. Então, acaba que Montreal, no dia a dia, tem um custo mais interessante. Tá? E, gente, transporte público, como eu falei para vocês, cidade subterrânea, não, então tem tudo isso para proporcionar esse dia a dia de vocês intercambistas mais fácil, tá? Falando da nossa escola, é uma escola menorzinha comparada a Toronto e a Vancouver. A gente tem uma capacidade aí para 290 alunos, temos 23 salas de aula e o tamanho médio até reduz. Normalmente são 12 alunos de sala de aula, mas a EC tem uma política de até 15 alunos, tá? Então, na alta temporada, vocês podem aí ter até 15 alunos por sala de aula. A St. Catherine Street, além dela ser uma das ruas mais importantes centrais, né, de Montreal, a nossa escola, como eu falei para vocês, a cidade subterrânea, né, tem a estação de metrô, que é o Guy Concórdia, que basicamente no frio ou no verão, aquele verão insuportável, você nem passa pela cidade, você vai direto do metrô, você sobe, você chega na escola através desse shopping, que é praticamente um shopping center que eles têm embaixo, né, com todas as estações enormes, que, aliás, é facílimo de se perder, mas depois, com o tempo, você se locomove. Então, na EC Montreal, gente, vocês podem estudar não só o francês, como o inglês e também o curso bilíngue, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E a nossa equipe também é multicultural, falam 7 línguas diferentes aí, incluindo o português. Um pouquinho da nossa escola de Montreal, para vocês verem. E aí, agora, gente, eu vou falar um pouco sobre a jornada da EC, né? Então, os nossos diferenciais, quando vocês se matriculam com a gente através da Intercultural, né? O que acontece, né, com vocês nesse processo? Então, a gente tem o nosso famoso Orange Carpet Experience. Então, esse tapete laranja não é meramente ilustrativo. Todos os nossos alunos que chegam no primeiro dia de aula, a gente estende um tapete laranja para vocês, porque todo o primeiro dia de aula tem um glamour, né? E é muito bom porque a gente está sempre aguardando ansioso por esse primeiro dia de aula. Então, esse primeiro dia de aula, que é segunda-feira, então é importante lembrar que toda segunda-feira, gente,
Intercâmbio é por semana, né? Então, para quem está aí nesse início de pesquisa aqui com a gente sempre, para a gente, né, para nós brasileiros, a gente fala tudo por mês, né? E quando a gente fala de intercâmbio, a gente fala em número de semanas. Então, você sempre deve escolher a segunda-feira que você deve começar, né? A gente recomenda no mínimo 2 semanas de intercâmbio, mas se vocês só tiverem uma também não é problema nenhum. E vocês escolhendo a segunda-feira, a gente só tem cursos específicos como preparatório Cambridge, que aí a gente tem data de início específica, mas fora isso, curso de inglês que você escolhe a sua segunda-feira. Então, normalmente, a gente sempre sugere que os nossos alunos, eles cheguem no destino num sábado. Por quê? Para vocês, se tiver fuso horário, para vocês se acostumarem um pouquinho com jet lag, para vocês terem tempo de aproveitar um pouquinho da cidade, sempre bate aquele nervoso, a gente fica um pouco mais ansioso. Então, esse final de semana é bom para vocês se organizarem. E aí, na segunda-feira, vocês começam o primeiro dia de aula, onde é um dia super importante que a gente vai fazer palestra de boas-vindas, palestra acadêmica, onde a gente vai apresentar para vocês a escola e vai receber vocês, né, estendendo esse nosso tapete laranja, que é a nossa cor. Aí, gente, uma coisa super legal para vocês, que para mim é um grande diferencial da nossa escola perante outras escolas, é que a gente tem uma ferramenta chamada EC Online, tá? O EC Online é a nossa ferramenta a plataforma de gerenciamento de aprendizado. Então, o que é isso? Vocês vão receber, né, quando vocês confirmarem a matrícula com a Intercultural, depois de alguns dias vocês vão receber essa confirmação e vocês vão ter acesso ao nosso EC Online. E essa plataforma, gente, ela tem mais de 1.700 exercícios para vocês poderem praticar já de agora, né, várias habilidades da língua inglesa para vocês poderem praticar antes mesmo de vocês começarem o intercâmbio de vocês. Então, por exemplo, se a gente tiver um aluno que deseja agora viajar para Toronto em julho do ano que vem, de 2022, vocês na matrícula já vão ter o acesso ao EC Online. Então, vocês já podem começar a estudar inglês até o embarque de vocês. Depois, essa plataforma a gente continua utilizando durante o intercâmbio, então a gente trabalha todo o nosso ensino personalizado através do EC Online. Então, a gente consegue ver que, por exemplo, eu tenho uma dificuldade maior para a parte escrita. Então, o meu professor ele vai indicar exercícios voltados para a gramática através da plataforma. Mas, de repente, ele vai verificar que a Paty, ela tem uma dificuldade mais para a parte de listening. Então, ele vai indicar mais exercícios voltados para essa parte de escuta dela. Então, a gente consegue, através da nossa ferramenta online, fortificar as habilidades que cada aluno tem uma maior deficiência e que isso é super natural. Sempre todo mundo vai ter alguma habilidade que tenha maior deficiência do que a outra e a gente consegue monitorar e ajudar os nossos alunos com isso, tá? Com a nossa plataforma. Desculpa te interromper, que foi até uma das perguntas que apareceu aqui no chat, né? Se teria como começar o curso online e terminar no exterior. E é bem isso que você está falando, né? Assim, da gente ter uma base, às vezes a pessoa tem um inglês muito básico, já começa estudando aqui no Brasil, já com professores canadenses, já tendo essa experiência com colegas internacionais e tudo, e quando chegar no Canadá vai se sentir um pouco mais confiante, né? Uhum, exatamente. Então, isso é bom que dá uma travada, dá uma destravada, né? No inglês. Hoje a gente só tem essa plataforma voltada para o inglês, a gente não tem ainda para o francês, mas isso está em planos de construção. Mas isso é super interessante, porque você consegue se organizar para já começar a fazer exercícios. Tem vários tipos de exercícios, gente, que são exercícios até cronometrados. Assim, eles têm exercícios que você tem 25 perguntas que você tem que responder aí em 20 minutos. Então, você consegue organizar por dia, tirar 20 minutinhos do seu dia para fazer um exercício. Então, isso te ajuda a destravar. E também nessa plataforma você consegue acompanhar todas as atividades do seu centro. Então, se você estiver indo para Montreal, você já consegue saber, né? A gente tem vários documentos dentro da plataforma que são, né? Cada estudante tem o seu acesso, que aí fala mais sobre o centro, sobre o calendário de atividades. Então, também ao longo do intercâmbio, vocês vão conseguir acompanhar todo o progresso de vocês vão conseguir ver a parte de vocês de attendance, né? Que é de presença, que não pode diminuir de 80%. Então, é como se fosse, não, é um portal exclusivo para cada aluno poder aprimorar
cada vez mais a língua e poder acompanhar todo o progresso, antes, durante e depois. E ainda tem a bonificação que depois que vocês terminam o intercâmbio, ainda tem 3 meses de acesso gratuitos após o curso. Então, é uma super plataforma para vocês usarem e abusarem. E, gente, está disponível em todos os nossos centros, tá? O foco aqui é Canadá, mas se eu tiver alguém interessado em ir para Malta, por exemplo, também temos essa plataforma. Toda a nossa parte acadêmica, ela é padronizada em todos os nossos 22 centros do mundo todo. Uma pergunta que sempre fazem para a gente e que é super importante, né? Vivi, como é que é o nosso nivelamento? Eu tenho inglês básico, não sei nada, como é que eu vou chegar lá? E aí vai ter turma para mim? Sempre vai ter turma, né? Hoje a EC, só para curiosidade de vocês, a gente trabalha com uma tabela europeia, né? Que se chama Common European Framework, e a gente trabalha com 8 níveis diferentes de inglês, tá? Então a gente trabalha desde o iniciante até o avançado. Então, quando vocês tiverem aí para um mês para a chegada de vocês do intercâmbio, vocês vão realizar um teste online através dessa plataforma EC Online. Ele vai ter duração de 80 minutinhos. Então, é um teste que ele é cansativo, ele é extenso, mas é um teste obrigatório. Se vocês não realizarem antes de embarcar, vocês vão ter que realizar no primeiro dia de aula. E a gente vai mensurar, desculpa, gente, o reading, a parte de vocês de reading, de escrita, de writing e de use of English, que é vocabulário, tá? Vocês não vão saber o quanto vocês tiraram. Por quê? Porque no primeiro dia de aula, vocês vão ter de 20 a 30 minutos para fazer um teste oral. O temido teste oral. Mas não tem que temer, não, porque os nossos professores são super gentis e eles só querem, na verdade, entender em qual nível aí cada aluno está para poder fazer o placement, né, na turma adequada. Às vezes, se o nosso professor sente alguma dúvida, ele pode pedir uma redação também para os nossos alunos, tá? Mas hoje em dia não é tão comum assim. Então, é no primeiro dia de aula que vocês vão saber exatamente qual é o nível de inglês de vocês, qual é a turma que vocês vão estudar. E aí, na terça-feira, vocês começam as aulas propriamente ditas, tá? No final do curso, vocês recebem um certificado, né, que é o certificado da EC, que vai ter lá quantas semanas vocês estudaram, qual o nível que vocês entraram, o nível de inglês ou francês final que vocês saíram, assinado pelo nosso diretor de estudo, tá bom? Um outro ponto legal, gente, é que nós temos um calendário de atividades super farto, né? Então, todos os nossos centros, vocês vão ter atividades sociais, culturais, recreativas. Majoritariamente, elas são pagas quando são, né, sociais, culturais, para vocês irem aí com guia, com outros alunos da escola. Mas nós temos atividades também gratuitas, às vezes algum tour, alguma coisa aqui. É muito comum também nos destinos serem sem custo. E a gente também tem os nossos workshops gratuitos, que são aulas de inglês sem custo adicional. Então, a gente tem aula de conversação, aula para vocês fazerem dever de casa, aula de writing, para vocês construírem redação, que são aulas, na verdade, para vocês poderem praticar mais a língua, sem nenhuma exigência de teste, de exame, de nada disso, tá? Atualmente, essas atividades, só os workshops estão sendo oferecidos de maneira online, mas por conta, né, dessa pandemia, a gente não está podendo promover atividades externas ainda, mas num mundo sem pandemia, que vai acabar logo, logo, a gente vai voltar a oferecer para vocês esse calendário de atividades, tá? Um outro ponto super importante são os nossos materiais didáticos, que, aliás, é uma grande diferença nossa de outras escolas. Nós temos, na verdade, parceria com a National Geographic Learning. Então, na verdade, a gente trabalha com 2 livros, Outcomes e Life. Então, para o Canadá, vocês vão ter o livro Life. Vocês chegam na escola, recebem um livro embalado, novinho, mudam de nível, ganham outro livrinho, fica para vocês. E os livros da National Geographic Learning são livros altamente engajadores, né? Primeiro que são da National Geographic, então são lindos, né? E também o conteúdo, gente, a EC English, ela é parceira da National Geographic Learning há muitos anos. Então, o conteúdo desses livros são exclusivos para os nossos alunos da EC. Tem outras instituições que trabalham com a National Geographic Learning, mas eles são, na verdade, fornecedores, né, dessas outras instituições. Eles não fazem o conteúdo exclusivo que a gente faz para vocês, né? Então, essa é a nossa grande diferença. E a EC é uma escola que ela tem, se eu puder falar para vocês, assim, resumidamente,
A EC tem um perfil jovem, um jovem adulto, que de fato está preocupado com o aprendizado da língua inglesa ou da língua francesa, que ele tem aí uma vibe despojada, a vibe da nossa escola é uma vibe fun, né? Até pelas nossas cores, laranja e branco. A gente gosta de promover interação e integração entre alunos de diferentes salas de aulas, entre culturas diferentes. São professores jovens que gostam de estimular a parte oral. Então, quem quer de fato aprimorar o speaking, sair falando e de fato aí com um currículo melhor com o inglês e com o francês aí no currículo, com certeza esse é uma excelente opção, tá? E para a gente finalizar e a gente abrir para perguntas, os nossos programas disponíveis, tá? Então, basicamente, gente, o que oferecemos nas nossas escolas do Canadá? A gente oferece curso de inglês geral, tá? Para todos os níveis, e a gente oferece 3 cargas horárias diferentes. 20 lições por semana, isso é equivalente a 15 horas por semana. 24 lições por semana, isso é equivalente a 18 horas por semana. E 30 lições por semana, isso é equivalente a 22 horas e meia por semana. Gente, como é que vocês escolhem essa carga horária? Vocês vão escolher com o intuito que vocês tiverem para fazer o intercâmbio, né? Se teu intuito for, vou ficar um mês em Vancouver e eu quero curtir bastante a cidade e aprender o inglês, de repente a carga horária de 20 lições, 15 horas por semana vai ser suficiente para você, né? De repente seu objetivo principal é turistar, conhecer e também ter uma experiência de intercâmbio, melhorar a língua. Mas a gente tem, por exemplo, o perfil de estudante que é um 30 a mais, ou um estudante que está um pouco mais focado, que ele quer de fato ter uma imersão. Então, de repente, o curso de 30 lições para ele vai ser mais produtivo, 22 horas e meia dentro de sala de aula, vai ser mais puxado, mas ele vai ter um pouquinho menos tempo para curtir a cidade, tá? Temos também preparatórios para exames, como TOEFL, como IELTS, como Cambridge. Então, vai depender muito do intuito de vocês, do que vocês querem. Como preparatório. Então, se a gente fala de Cambridge, tem aí, na verdade, uma validade, né, vitalícia, não tem validade, mas muitas instituições de higher education não aceitam nem o Cambridge por conta disso, ou quando aceitam, tem que ter aí válido da sua emissão pelo menos 2 anos, né? Quando eu fiz Cambridge, por exemplo, há muitos anos atrás, o que quer dizer, né? Se eu fiz com 18 anos, eu agora com 36, se eu tenho o mesmo nível de inglês que eu fiz lá atrás. Então, por isso que muitas instituições de higher education acabam não aceitando tanto Cambridge, e o mais comum acaba sendo IELTS ou TOEFL, tá? Então, depende muito do que vocês querem. Falando de Montreal, a gente tem um programa bilíngue, tá? Que é francês e inglês. Então, vocês podem estudar só francês, só inglês e também o bilíngue, tá? A gente tem um outro curso que é diferente, né, que é o nosso famoso English in the City, que a gente tem duração máxima de 5 semanas, então aqui é só para quem vai no visto de turista. Para quem já tem inglês intermediário, a gente oferece no centro de Toronto e de Vancouver, então é um curso que tem carga horária intensiva, onde dessa carga horária intensiva, 20 lições é voltado para o inglês geral, para o aprimoramento das principais habilidades, listening, vocabulário, writing, mas também a gente pega 10 lições que são as eletivas e a gente vai trabalhar todo esse vocabulário voltado para algum assunto da cidade, né? Então, se a gente fala de Vancouver, a gente vai trabalhar, de repente, a parte gastronômica, então a gente vai ter passeios que a gente consiga bairros mais gastronômicos, feiras para falar da culinária local, então a gente tem até de 1 até 2 passeios por semana fora de sala de aula, para a gente poder colocar o nosso inglês na prática. Também é um curso que os nossos alunos gostam bastante, principalmente os brasileiros. Para quem já tem o inglês aí pré-intermediário, né, e quiser fazer um Business English, na verdade, o nosso curso Business English são 20 lições de inglês e as eletivas são de Business English. Então, essa eletiva de Business English, pessoal, é para quem tem interesse em aprimorar o vocabulário para o mundo business. A gente não ensina business, tá? A EC é uma escola que ensina inglês e francês em Montreal e a gente tem né, esse guarda-chuva, né, de programas voltados para línguas. Então, o nosso forte, o nosso principal produto é o aprimoramento do inglês e o do francês. Um outro programa que ficou super em alta desde a pandemia foram os nossos programas virtuais, né, que a gente chama de EC Virtual, que são os nossos cursos online,
com aulas ao vivo com os nossos professores das nossas escolas. E a gente tem diferentes cursos. A gente tem curso de francês online, a gente tem curso de inglês online, a gente tem preparatório IELTS online e a gente tem PEFWay também online. Tá? Eu vou falar já daqui a pouquinho do PEFWay para vocês na sequência, mas nós temos também para quem de repente não tem o interesse de ir agora, né, com visto de estudante para o Canadá, mas de repente quer fazer um PEFWay no Canadá, quer começar a estudar já daqui do Brasil, economizando, né, em custo de vida, em visto, em tudo isso, pode fazer o nosso curso PEFWay online também, tá? A gente também tem curso de gastronomia, né? A gente tem a parceria com um centro de gastronomia, onde quem quiser, as nossas aulas têm aí, são 2 aulas com 2 horas e meia de duração, onde o nosso estudante ele pode estudar inglês ou francês e comprar semanalmente essas aulas de gastronomia para para se aperfeiçoar na parte de patisserie, mixologia. Então, também a gente aproveita toda essa parte de Montreal, né, que é famosa pela parte gastronômica, e também oferecemos aí o English Plus Gastronomy para quem tem interesse. E a nossa parte de PEFWay, gente, o Canadá, eu já vi aqui subindo, mas não consegui ler as perguntas, a gente vai abrir agora. A nossa escola, a gente não trabalha com programas de co-op, tá? A gente trabalha com PEFWay. O que é o PEFWay, gente? Para quem tem interesse em fazer um curso de Higher Education no Canadá, que hoje é muito em alta, que são cursos como colleges ou universidades, aonde você tem interesse em começar, mas o seu inglês ainda não é suficiente, a EC tem parceria com mais de 30 instituições canadenses, aonde você pode falar assim para mim, Vivi, eu quero fazer business no Canadá. Então, como é que funciona o PEFWay? E o PEFWay, na verdade, o que é essa palavra? É um caminho, né? Então, a gente vai fazer um PEFWay aonde? Todas as instituições, para vocês fazerem curso de college ou universidade, o que obrigatoriamente você vai ter que ter? O inglês. Né? Sem o inglês, você não consegue fazer um curso, um college ou uma universidade. Então, o que é o PEFWay? O PEFWay é a gente determinar a EC English, a gente vai, né, tem todo um protocolo, um processo de teste, onde a gente vai mensurar para o nosso aluno quantas semanas ele precisa estudar para ele atingir o determinado nível que o diploma dele de business da instituição Seneca, por exemplo, exige para ele começar. Aí pode ser que a instituição fale, olha, o estudante João precisa de 10 semanas de inglês com a EC para ele poder começar o curso de PEFWay, tá? Desculpa, o curso de Higher Education dele que ele escolheu na instituição Seneca, por exemplo, sem que ele precise fazer um exame de proficiência como um IELTS ou como um TOEFL. Então, o PEFWay com a EC, ele exime o estudante de ter que apresentar o exame preparatório como o IELTS ou TOEFL, que todas as instituições, invariavelmente, vão pedir para se certificar que você tem inglês suficiente para acompanhar, né, aquele curso. Então, a gente faz o processo de PEFWay. Esse processo de PEFWay você pode fazer online também, que o preço é mais em conta, você consegue fazer esse PEFWay do Brasil e ano que vem você consegue, né, dependendo do intake, começar o seu programa de Higher Education lá. Então, hoje, se a gente fala, por exemplo, de um PEFWay, o PEFWay, quando a gente estuda inglês no Canadá, não existe permissão de trabalho, né? E quando você faz um curso de Higher Education, desde o primeiro dia você tem a possibilidade de trabalhar enquanto você estuda. Então, há muitos anos atrás, nem sei quantos anos atrás, mas uns 5 anos atrás, de repente, era possível os nossos alunos irem estudar inglês e também terem a permissão de trabalho. O governo canadense cortou isso há alguns anos e agora só quem pode estudar, trabalhar enquanto estuda, né, ou quem vai fazer um curso específico, e aí tem algumas escolas que oferecem como programas de... Aí me ajuda, Paty, eu sei que a nossa escola aí lá, que oferece também cursos de Customer Service, né, alguma coisa desse tipo. Cursos certificados e diplomas, né, que são de instituições cursos privadas, técnicos, né? Isso. Mas assim, o pessoal que tem interesse em migrar para o Canadá, por exemplo, eu acho que uma boa entrada é o curso de inglês. Principalmente para quem não tem o nível, né? Então, assim, não adianta querer
ir direto para um certificado, por exemplo, sem ter o nível de inglês, não vai conseguir acompanhar as aulas. Então, é interessante começar ou com curso básico ou com o FEFUI, como a Vivi está falando. Vivi, tu quer que eu te ajude aqui com as perguntas? Quero sim, querida. Me ajuda com as perguntas aí que eu já não estou nem vendo. Aí a gente vai uma por uma e eu vou falando. A gente teve essa pergunta sobre trabalho, né? E teve uma pergunta bem interessante que é quanto que em média despesa para morar no Canadá. Então, assim, depende da cidade, obviamente, né? Mas quanto que a pessoa tem que se programar aí para um mês, digamos assim, de intercâmbio? Custo, né? Essa parte de custo é sempre muito relativo, né? Depende muito do lifestyle que cada estudante tem. Então, quando a gente fala de moradia, gente, em grandes centros como Toronto, Vancouver e Montreal, sempre vai ter um preço um pouco mais salgado. Então, para quem de fato está procurando aí economizar um pouquinho no investimento, para acomodação no Canadá, eu recomendo sempre casa de família, que aí se oferece, que são preços mais em conta e já oferecem a parte de alimentação, café da manhã e jantar. Então, pensando nisso, os nossos alunos já economizam, né, nesse sentido. Então, a gente fala de uma média aí de casa de família de 270 a 300 por semana, né? Se a gente fala de acomodação, mas isso se a gente colocar um curso de 4 semanas no Canadá com 4 semanas de host family, vai dar em torno aí de 2.300, 2.400 dólares, tá? É uma média. E aí Paty me ajuda com essa conversão. E eu sempre levaria, a gente sempre recomenda, né, para os nossos estudantes em dólar, entre 1.000 e 1.200, né? Para ter um gasto aí tranquilo, né? Sem muita exuberância, sem muitas compras, de fato para transporte, para alimentação. Então, é o que a gente sempre acaba recomendando, tá? Se a gente comparar com escolas dos Estados Unidos, com o destino dos Estados Unidos, é super mais em conta, até porque o dólar canadense hoje está em torno do quê? De 4,20, 4,50, dependendo. 4,50, né? Hoje está mais ou menos 4,50. Eu acho que representa aí uns 5 mil reais por mês, né? É uma média que a gente falou. E se você vai ficar mais tempo, você consegue comprar passe, né, para transporte público mais em conta. Se você vai ficar em residência, por exemplo, você consegue, né, cozinhar em casa. Então, tem todas essas partes que sempre que a gente vive mais esse dia a dia, a gente consegue economizar mais. Mas é claro, a gente tem que pensar que a gente está indo para um destino novo, a gente vai querer ir para os pontos turísticos, né? Então, eu até anotei para vocês terem uma ideia, né? Que eu também já, de cabeça, mas fica mais difícil. Mas, por exemplo, Casa Loma em Toronto, então uma entrada de 30 dólares, CN Tower, 54 dólares, o museu, né, Royal Ontario, que é o Museu de Arte, que eu falei para vocês, 23 dólares, estou falando euro, tudo dólar, tá, gente? Estou maluca. Então, a gente tem, os parques são todos gratuitos, mas quando a gente vai viajar, a gente quer fazer as atividades, né? E essas atividades turísticas, de fato, vão fazer com que o nosso budget tenha que ser pensado nisso também. Então, pensem aí sempre num budget para atividade e para o dia a dia vocês podem sempre economizar. Nas nossas escolas, vocês recebem uma carteirinha da EC de estudante no primeiro dia e a gente tem convênio, às vezes com cafés próximos, né? Embaixo da escola, vocês conseguem pagar aí o preço de um café mais em conta, de um croissant mais em conta. Então, algumas coisas do dia a dia vocês conseguem economizar sendo estudante, mas não majoritariamente. Mas eu pensaria aí pelo menos entre 1.000 e 1.200 para vocês levarem por mês. Tá ótimo. E uma outra coisa, acrescentaria aqui na pergunta da Marilda, que é, primeiro, quanto tempo vamos supor, a pessoa tem um inglês básico, quanto tempo ela precisa para ter um nível de proficiência, né? Tá. Quanto tempo? Um ano, pelo menos. Um ano. Um ano, pelo menos. Assim, eu falo de cadeira. Assim, brasileiro, a gente brinca, né? Mas assim, minha experiência quando eu fui para a Austrália, eu tinha feito brasa, escultura inglesa, eu tinha terminado, e eu achava que o meu inglês era tipo
avançado, né? Cheguei lá, não consegui nem entender o que eu fui pedir no restaurante. E aí o que eu percebi? Que eu não tinha listening, eu não estava acostumado com a escuta, né? Eu tinha professores brasileiros, nada contra, né? Até minha mãe, por exemplo, é professora de inglês também, mas o accent, né, o sotaque, né, do brasileiro falando inglês é o que a gente se acostuma. Então é diferente quando você chega no Canadá, até muito mais fácil, que é considerado o inglês mais limpo, mais sem sotaque. Então é super fácil entender inglês canadense, mas a gente não tem essa escuta, né, aqui. Então, de fato, se você for pela nossa progressão, né, são 8 níveis de inglês, você fazendo um curso de inglês intensivo com EC, você vai precisar de 80 semanas para você sair do iniciante, se for tipo que a gente brinca the books on the table, não sei nada, mas é difícil brasileiro ser iniciante, até o proficiente você vai precisar de 80 semanas. Mas, gente, 80 semanas é muito tempo e eu nem aconselho ninguém a comprar um ano de curso, né, porque é muito, a gente não aguenta. Então, Até a gente porque tem uma quando média... você está lá, você também, além das aulas, você tem a convivência, o dia a dia, que te acrescenta, né? A imersão, ela faz muita diferença no seu aprendizado. Então, acaba que a pessoa pega também essa parte, né? Gente, total, né? Total. E aí, uma pergunta que a Marilda fez foi se conseguiria atingir um nível suficiente para entrar numa universidade. Com certeza, até porque nem sempre as universidades pedem que você tenha um inglês fluente, totalmente fluente. Você pode ter um inglês intermediário avançado, pré-avançado, e ser aceito num college, numa universidade. E depois você vai desenvolvendo também ao longo do tempo. Né? Para você ter uma ideia, Marilda, total, Paty, isso que você falou é corretíssimo. Hoje a gente estava analisando o caso de um estudante que ele tinha para você começar o Pathway, né, que é esse curso de inglês acadêmico com a EC, para você se preparar para um college ou universidade canadense, você precisa ter pelo menos o nível de inglês Upper Intermediate. Tá? E a gente, nesse curso de PEF, você pode cursar até 30 semanas para você poder entrar para um college ou para uma universidade. Então, o primeiro passo para quem tem interesse em fazer um curso de Higher Education no Canadá é vocês terem uma ideia do que vocês gostariam de fazer. Se vocês não tiverem ideia, a EC ajuda vocês em tudo. Tá? Vocês só precisam falar um pouquinho da área que vocês gostariam para a gente poder encontrar cursos adequados com o que vocês gostariam de fazer. E a partir disso, a gente tem que ver qual é o nível mínimo que cada curso ele exige. Então, a gente tem dentro de colleges que são muito famosos, né? Qual é a diferença de college para universidade no Canadá? O college, ele te prepara para o mercado de trabalho, né? Universidade te prepara para o mundo acadêmico. Então, tem essa grande vantagem do Canadá, aonde quando o nosso estudante ele vai fazer um college, né, os canadenses vão fazer um college, eles estão sendo preparados, né, para o mercado de trabalho. Se a gente pensar aqui no Brasil, eu fiz universidade, eu fiz pós-graduação, aí você sai e fala, tá, como é que eu vou trabalhar? Porque não tem experiência com nada. Então, o canadense, ele é muito inteligente. Por quê? Porque ele só abre cursos de colleges onde ele sabe que tem demanda de trabalho. Né? Então, sempre que você for fazer algum college no Canadá, você tenha certeza que você vai ter mão de obra, né, precisando da sua formação. Então, isso é um ponto super relevante e por isso está tão em alta estudantes migrando para o Canadá, né, fazendo todo esse processo migratório de pathway, indo para colleges, universidades, se formando. Então, o college, hoje, você tem cursos de certificados, que são cursos de 8 meses a um ano de duração. Você tem cursos de diploma, que são cursos de até 2 anos de duração. E você tem cursos de advanced diploma, que são até 3 anos de duração. E aí, qual é a grande sacada do Canadá? O Canadá, ele te dá o PGWP, que é essa oportunidade de, depois de você terminar 3 anos, né, no Canadá, você poder ganhar aí essa permissão de trabalho, para quem sabe, dentro de 5 anos, você poder aplicar para a sua residência. Então, é claro que existe um investimento educacional que os nossos alunos fazem, mas que eles seguindo esse processo, o que a gente vê é muito sucesso, né, migratório para o Canadá. Então, o primeiro passo para quem está aqui e tem interesse em fazer isso, a gente tem um formulário
que a Intercultural entrega para vocês, que vocês preenchem, né, o curso que vocês gostariam de fazer no Canadá. A gente vai fazer toda uma análise, né, das possibilidades para vocês, de acordo com o investimento que vocês têm, o tempo de curso que vocês querem fazer. A gente vai fazer um teste de inglês com vocês para mensurar quanto tempo vocês precisam estudar conosco, para depois vocês fazerem uma entrada direta num curso de college ou numa universidade, se vocês quiserem lá, tá? E aí a permissão de trabalho que eu vi que alguém perguntou aqui é só para quem vai fazer, né? Geralmente curso de Higher Education ou cursos de escolas privadas onde te dão essa possibilidade. Curso de inglês não dá possibilidade de trabalho, tá? Curso de inglês você não pode trabalhar, mas se você começar seu college indiferente se for diploma, certificado, você já tem permissão aí de 20 horas semanais para você começar a trabalhar, que já ajuda bastante no custo. Beleza. Aí, vamos supor que a gente resolve, então, comprar o curso. Como é que eu faço para tirar o visto? E aí, aproveitando, a gente pode falar também como é que está a situação para tirar visto atualmente, né? Que foi uma das perguntas também que o pessoal fez aí. Hoje o CAIS, gente, né, então que para você, está fechado atualmente aqui em São Paulo, Recife, então na verdade, eles começaram a processar vistos para quem está indo agora, começando no próximo intake de setembro para o Canadá, então para vistos onde os estudantes vão começar cursos em poucos meses, mas majoritariamente o visto canadense vem demorando em torno de 3 a 4 meses, que foi a última informação que a gente teve. A documentação eu vou pedir para a Intercultural passar para vocês. Existe toda uma documentação, um protocolo de suporte financeiro, de formulário que vocês vão ter que preencher, para vocês poderem se capacitar, né, para a aplicação do visto de estudante. Então, para essa parte, eu vou pedir para o time da Intercultural mandar para vocês todo o passo a passo para o visto, mas existe todo um protocolo de documentos, além de passaporte, carta da escola, do curso que vocês vão fazer. Se for para o Canadá, para Montreal, tem um documento a mais que é o CAC, que é como se fosse uma outra permissão de estudante exclusivamente para a província de Quebec que precisa ter. E aí vocês aplicam para esse visto de estudante, para vocês poderem, quem quiser ir agora esse ano, que já está habilitado, tá? Perfeito, Vivi. Deixa eu ver aqui, ó. Estão perguntando também se existe diferença de valor entre os destinos, né? Entre Vancouver, Toronto e Montreal. O valor dos cursos. Preço de curso não, preço de curso é o mesmo para Vancouver e para Montreal por semana, mas a acomodação varia, tá? Varia, mas é pouquinho. Se vocês tiverem por custo, Montreal vai ser o custo-benefício melhor entre essas 3 escolas, tá? Agora, se a gente quiser fugir de Canadá, a escola que eu tenho maior custo-benefício, a mais em conta é Malta. Legal. E aproveitando também, a EC está com promoções assim imperdíveis nesse momento, né? Um dos melhores preços do mercado. Estamos com promoção já há algum tempo, mas provavelmente já em breve vocês vão acessar com a promoção, né, Vivi? Então tem que aproveitar. Então, são promoções para você comprar agora e viajar até 2022, 2023, se for o caso. Né? Hoje a gente... Diga, Oi, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Pode falar. Eu sou Luca, prazer. Eu tenho 19 anos e eu quero ficar no Canadá por 6 meses. Eu sou músico atualmente e eu queria saber mais ou menos quanto em média assim, eu precisaria ter em mãos para poder ir no início do ano que vem. Para fazer um curso de 6 meses? Isso. De inglês. Olha, vou fazer uma conta. Vou fazer uma conta rápida aqui para você, tá, Lucas? Depois a Intercultural pode mandar para você. Paty, depois eu acho que pegar o nome dele e mandar uma cotação para 24 semanas. Claro. Mas vou fazer uma rápido aqui, olha, para 6 meses. De 300 vezes 6, vai dar vezes 4,
Você vai ter aí 6 meses, o quê? Uns 50 mil com o dólar de hoje? Por aí, né? Mas isso, Certo. isso a Intercultural manda para você aí uma cotação já com valor em real, formas de pagamento que elas têm várias, a Intercultural tem várias formas de pagamento super interessantes também. Você ainda ano que vem você pode dar uma entrada, né, Paty? E distribuir isso. A gente consegue fazer pagamento em até 18 vezes, tá? Com a EC. Então, para quem quiser parcelar e pode pagar no cartão, fazer várias formas. A gente tem sempre facilitar a vida de todo mundo aí. Uma outra pergunta. Por acaso, em Vancouver, que foi o lugar que eu mais, posso dizer assim, mais gostei, teria conservatório de música lá? Olha, eu vou checar para você, mas eu acredito que sim. Mas eu vou checar com os meus universitários de lá e aí eu respondo para a Paty e ela manda isso para você, tá? Sim, muito obrigado, valeu. Com licença, Claro. posso falar? Sim. Eu sou a Laura, eu sou de Florianópolis e eu tenho interesse, eu tenho 15 anos, mas quando eu for, eu vou ter 16, né? Eu pretendo fazer no final desse ano, eu queria fazer de novembro a janeiro, que vão ser bem nas férias, para eu não me prejudicar na escola, sabe? E eu queria saber esse negócio do visto e tal. Eu tenho visto, não tenho, quer dizer, eu tenho passaporte europeu, então eu acho que, tipo, ficaria mais fácil para fazer o visto? Ou é melhor que o brasileiro? Na verdade, tem uma outra questão. Se você for para a nossa escola, bom, esse processo de visto do europeu para o Canadá, eu tenho quase certeza que é o mesmo que você vai ter que ter, porque você precisa de visto para os Estados Unidos, que eu sei, para o Canadá também você vai ter que passar por um processo de aplicação. Não vai fazer diferença para você, não. E até para você fazer a aplicação, para quem está com passaporte europeu, acaba o preço é mais caro. Então, faz tudo com seu passaporte brasileiro, que o preço é mais barato do que para europeu. Mas, outra pergunta é sobre Laura, a House Family. Só para te falar que às vezes se for pensar por esse lado, vale mais a pena ir para um destino na Europa. Igual a Viviane falou, de Malta, enfim, tem outras opções. Mas. Sim, mas eu Mas prefiro que o é Canadá Canadá, mesmo. né? Tá certo. Não, Sobre com certeza. Gente, o foco é Oi? o Canadá. Isso aí, Vocês vamos lá. precisam da organização, assim, tipo, pra gente conseguir uma casa legal e segura? Ou é mais com a intercultural mesmo? O quê? Desculpa, você falou de casa para você ficar hospedada? Sim, a gente oferece para você. Você falou que tem 16, é isso? Desculpa, não sei se eu escutei. 16. Eu vou fazer 16. Vai fazer 16. Então, a partir de 16 até completar 18 anos, obrigatoriamente tem que ficar em casa de família. Vancouver, a maioridade são 19 anos, então, se for para Vancouver, vai ter que ficar em casa de família, né, até essa idade. E as nossas casas de família são todas inspecionadas, né, são todas aí habilitadas e são famílias que a gente já trabalha há muitos anos. Uma coisa muito importante quando a gente fala de casa de família é que a gente está indo para uma família diferente da nossa, com uma cultura diferente da nossa, e que nenhuma escola você vai poder escolher a família que você quer ficar. Né? Então, o que a gente faz? Vocês vão preencher um formulário dizendo o que vocês, por exemplo, eu não gosto de gato, eu tenho alergia a gato, a pelo de cachorro, não gosto de fumante, algumas preferências, por exemplo, sou vegetariana, e aí a gente vai tentar achar uma família que tenha a ver com o seu perfil. Mas eu acho, como dica, gente, o interessante é quando a gente vai fazer o intercâmbio, a gente está muito aberto, né, a ter experiências diferentes. Então, a gente está indo para uma outra família, às vezes a família não vai ser tão calorosa quanto a nossa, quanto o brasileiro é, né? Se vocês tiverem problemas, que de fato sejam problemas, isso é importante a gente falar, como, olha, eu contratei 2 alimentações na minha casa de família e eu não estou tendo uma alimentação boa, mas assim, olha, eu estou acostumada no Brasil a comer panquecas com ovos mexidos, com meu todinho, e eu chego lá, não tem. E aí não tem porque é uma outra alimentação. Então, esse tipo de coisa cultural, de alimentação, se não for nada que esteja infringindo, de fato, o que vocês adquiriram com a gente, se for uma questão cultural, a gente não vai mudar de vocês em casa. Agora, se vocês se sentirem, por algum motivo, ameaçados, desconfortáveis,
vocês, na hora, devem comunicar à nossa escola, que a gente efetua a mudança para vocês para outra família, tá? Mas casa de família é super interessante e eu sempre recomendo, quando é o primeiro intercâmbio, para vocês terem contato com uma família local, que fale um pouquinho do dia a dia, que ajudem vocês, que guiem, e que vocês possam praticar, principalmente nas horas das refeições, né? Principalmente no jantar, que é mais comum, para vocês poderem dividir o dia a dia e praticar cada vez mais a língua. E sugestão, eu fiquei em casa de família com criança, que é a melhor coisa, porque criança fala bastante e a gente fica assim, com menos vergonha de praticar o inglês e aprender com criança. Criança ensina muito pra gente, então é bem legal Eles também. nos corrigem a todo momento, né? Todo! Nossa, gente, tô adorando, tô adorando. Que legal. Casa de família é o máximo, gente. Mas pode calhar também de vocês ficarem numa família que de repente vocês não se sintam bem. Então vocês sempre vão falar pra gente e a gente vai tentar ajudar vocês. Se obviamente for uma coisa muito grave na hora, é efetuada a mudança. Mas isso, gente, raramente acontece, assim. Então, não seria uma preocupação. Esse é meu primeiro intercâmbio, então, tipo assim, tô dando entrada agora no meu passaporte. Uhum. Eu não sou. Eu tô me focando muito no inglês agora, pode-se dizer, né? Porque eu não foquei muito, mas como o que eu quero está mais para fora, e eu recebi uma proposta da minha prima para ir para Londres, mas como eu amo o Canadá e eu vi isso, entendeu? Eu tipo falei, mano, tô meio dividido, então eu realmente precisava saber para ter uma base. O caso do passaporte é muito demorado? Não, você vai ter que preencher no site da Polícia Federal, você vai preencher, agendar. E eu não sei se agora na pandemia está demorando. Você sabe, Paty? Falaram pra mim em São José. Acredito que não, acho que está no mesmo processo. Você leva seus documentos em cerca de 15 dias, já tem seu passaporte, é bem tranquilo. Mas assim, para você fazer matrícula. Para fazer matrícula nem precisa de passaporte. Você vai passar os seus dados e quando você tiver com o seu passaporte pronto, você envia pra gente, tá? Mas para você garantir os nossos preços, você não precisa mandar pra gente o passaporte agora. O visto de estudante, no caso, se eu tiver só ele, no caso eu não posso trabalhar lá, caso aconteça nada, né? No caso, eu já tenho 19 anos. Com o visto de estudante. Pode falar. Na verdade, a sua permissão de trabalho não é o visto, né? Assim, é claro que você, para fazer você só pode trabalhar se você efetuar um curso de Higher Education. Então, se você estiver lá e for fazer um college ou uma universidade, você vai ter permissão de trabalho de 20 horas semanais. Se você for lá para estudar 6 meses de inglês, você, pela lei, não pode trabalhar, tá? Eu só vou lá para estudar. Isso aí, para estudar. E depois você pode estender para fazer um curso de Higher Education e aí você pode começar a trabalhar. Não, muito obrigado, é uma grande dúvida. Valeu. Imagina. O custo para 3 meses, ficando numa casa de família, quanto você acha que seria, assim, em média? Essas coisas de custo, gente, eu vou deixar todas para a Paty depois mandar para vocês um orçamento, tá? Bonitinho, porque eu só trabalho com o meu preço em dólar, mas 6.900 dólares canadenses, hoje eu vou botar o quê? Vezes 4,50? Uma média, tá, gente? Que eu tô fazendo aqui na calculadora para vocês. Uns 30 mil, de repente, por aí, dependendo do dólar. Mas tudo vai variar do dólar do dia, da entrada, da época que você vai. E hoje a gente também está com promoção. E a gente está com uma super promoção para vocês que participaram da palestra, né? Hoje a gente tem uma taxa de matrícula que para o Canadá ela custa 130 dólares. Então, para vocês que têm interesse em se matricular até o final do mês com a Intercultural, com a EC, a gente vai isentar 130 dólares, que isso dá em torno de 550 reais por aí, que vocês já economizam para vocês poderem se matricular com a EC, indo esse ano, se for no visto de estudante, né, ou se liberarem já visto de turista, porque está tudo mudando tão rápido, ou até o ano que vem, tá? Aí a Paty, depois, o time dela vai pegar o nome de todos vocês, vai entrar em contato. Aí a minha sugestão, Paty, não sei se de repente você vai falar sobre isso, mas para vocês deixarem, né, os dados de vocês, porque aí a agência responsável da Intercultural
passa para vocês essa semana todos os preços da EC de acordo com a necessidade. Então, tem gente que vai querer ficar 3 meses, tem gente que quer ficar 6, um mês, e aí eles vão fazer um orçamento personalizado para vocês. O pessoal quando fez a inscrição, a gente já tem os dados, né? Então depois a gente entra em contato com todo mundo. Vivi, só para a gente não se estender muito mais, é que tem algumas duvidazinhas que eu acho que são legais. A questão de fazer os 2 cursos simultaneamente, de francês e inglês, já explicou um pouquinho, mas só para relembrar, é possível em Montreal, né? Isso aí, é super possível. No nosso curso bilíngue, quem tiver interesse, a gente oferece 2 cargas horárias, 24 lições e 30 lições. Então, quem tem interesse, por exemplo, em estudar mais francês, vai optar por 20 lições de francês e 4 de inglês. Quem quiser optar, né, por estudar mais inglês, vai estudar 20 lições de inglês e 4 de francês. Ou o de 30 lições, que estuda 20 de uma língua e 10 de outra. Então, você sempre vai estudar uma língua a mais. Vocês podem decidir isso no primeiro dia de aula ou já no momento de envio da matrícula da Intercultural para a gente. Eu sugiro que, se vocês estiverem na dúvida, para escolher no primeiro dia de aula, que vocês têm todo o suporte do nosso time acadêmico para ajudar vocês. Outra dúvida aqui, Vivi, você falou dos $1.200 mensal. O que você estava considerando nesses 1.200? Transporte, alimentação, passeios, né? Majoritariamente isso. Bom. Uma outra dúvida. Eu, tipo assim, eu tenho, no caso, eu tenho uma prima minha que é de Londres, que ela é brasileira, só que no caso ela foi para Londres, e ela falou para mim que ela me ajudava caso eu quisesse ficar lá. Tanto é que lá em relação à música é bom também, me ajudaria bastante. Ela falou para mim que tipo eu precisaria de 8 mil reais aqui, que no caso seriam 1.000 libras lá para iniciar. Você deu um valor base de 1.200, mas esses 1.200 eles se incluem só para, no caso, necessidades extremas, né? No caso, se a gente precisasse, como você falou, visitar, essa faixa já se estenderia um pouco mais, né? Ou muito mais, talvez, no caso. Eu só não entendi, 1.000 libras seria 1.000 libras iniciais, eu só não entendi o que ela falou para você. Não, então, é que, tipo assim, lá a conversão, a Libra, no caso, eu precisaria de 8 mil reais aqui, porque a conversão lá daria 1.000 libras, pelo que ela me falou, entendeu? A Libra dá 7,8, isso aí. 1.000 libras, 8 mil reais, por aí. Então, tipo assim, no caso, digamos, eu fosse para lá, esse valor inicial deveria ser um pouco aumentado, porque chegar lá só batendo com as 1.000 libras, assim, no caso, não seria o ideal, né? Não, é uma boa pergunta pelo seguinte, hoje se você comparar, hoje você faz mais coisa no Reino Unido com 1.000 libras do que, por exemplo, no Canadá com 1.000 dólares canadenses. O valor da libra vale mais, né? Então, por exemplo, quando você vai num supermercado, então você consegue fazer um supermercado muito bom com 20 libras, sabe? Mercado bom para você fazer para alimentação. Então, assim, por mais que a libra seja mais cara para o nosso bolso, o poder monetário do que você consegue fazer lá com libra é maior do que o dólar canadense, por exemplo. Então até com dólar americano, assim, acaba que com libra você consegue fazer um pouquinho mais coisa. Mas, querendo ou não, é um país que tem um custo de vida, se você quiser fazer essa parte de passeio e tal, acaba que também onera, né? Então, quando a gente vai fazer intercâmbio, mesmo sendo foco estudo, a gente, né, tem a curiosidade de conhecer a cidade, fazer os passeios, e os passeios são voltados para a parte turística, que é onde também dá dinheiro para o país. E aí são passeios que às vezes ficam um pouquinho mais salgadinhos. Então, a gente tem que sempre pensar muito nisso também.
Então, eu tenho meu professor de piano, eu estava conversando com ele sobre isso, porque ele falou para mim sobre as audições que tem fora do país e como é muito atrativo isso para o público, entendeu? E eu tava realmente querendo o Canadá porque é um lugar que eu amo de paixão, além de eu amar o frio demais, mas tipo assim, eu precisaria do pontapé inicial, porque tipo, música hoje em dia ou você vai ou você racha, entendeu? É bem mais complicado do que o normal. A galera fica naquela, mano, música é algo. Mas, tipo assim, eu amo, é o que eu gosto de fazer, entendeu? Então, eu tô indo mais pra fora pra encontrar o rumo do que pra, tipo, turistar, entendeu? É mais pra isso. Se você gosta tanto do Canadá, começa com o seu inglês, depois você procura a gente te ajuda com um curso de diploma Higher Education para música e você consegue aprimorar toda essa parte que você tem total interesse, né? Então, eu acho super legal, você conversa com o pessoal da Intercultural, a gente pode fazer esse planejamento, eles te ajudam, né? A gente ajuda a Intercultural daqui para montar o teu plano de Higher Education, tá? Muito obrigado. Imagina. Pessoal, estamos caminhando então aí para o fim. Última dúvida aqui da Viviane qual que é o período das aulas, o horário das aulas, né? Se isso é definido lá, como é que funciona? Isso é definido no primeiro dia de aula, tá? Mas a EC ela tem uma política de horários alternados. Então, você estuda um dia de manhã e um dia à tarde, um dia de manhã e um dia à tarde. Você só vai saber se você vai estudar 3 vezes por semana de manhã e 2 à tarde, ou o inverso, no primeiro dia de aula. Montreal é a única escola que, majoritariamente, ela tem aula apenas pela manhã, tá? Mas ela pode mudar em alguns meses para ter esse estilo que a gente chama de double banking, que é o banco invertido, que é super legal porque você consegue aproveitar a cidade em diferentes horários. Tá? Mas também uma sugestão, como a gente já está terminando aqui, você vai pedir para o pessoal da Intercultural, a gente tem de cada destino o horário exato, quando é de manhã e quando é de tarde. Então, normalmente as aulas começam entre 8h30 e 9 horas, né? E quem fica no banco da tarde, né, alguns dias, normalmente vai até às 5. Perfeito. Vivi, eu queria te agradecer pelo tempo, por toda a explicação, foi muito legal. Acho que todo mundo que ficou aqui até o finalzinho também se interessou bastante. Pessoal, obrigada pela presença. Nós vamos entrar em contato com vocês para oferecer as opções de cursos no Canadá, tá? E também quem esteve inscrito, como a Vivi falou, tem esse bônus aí de ganhar a taxa de matrícula, que são mais ou menos R$ 550, digamos, de desconto, e acrescentando aos descontos que já estão vigentes com a EC, né? Então, está valendo muito a pena já se programar, comprar com antecedência, e estamos aqui para o que precisar. A gente Com certeza. falando. Muito obrigada, pessoal. Foi um prazer. Vocês interagiram bastante. Obrigada pelo interesse. E eu fico aqui na guarda Paty, da equipe de vocês entrarem em contato para a gente ajudar vocês em todo esse processo. Muito obrigado pelas informações. Ajudou muito, eu estava perdido já. Imagina, senador, é mais animado. Quero muito que você vá estudar com a gente. Mas, gente, não tá ligado, né? Eu amo tudo que é novo, entendeu? Então, é isso, tem que bater pra frente, né? Você tá na idade para aproveitar esse intercâmbio. Não, muito obrigado, gente. Valeu mesmo. De nada. Gente, um abraço. Beijo, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.